Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos prosseguir aqui nesses estudos nossos de mecânica quântica em três dimensões, seguindo aí mais ou menos o Griffiths, capítulo 4. Vamos começar do jeito que eu sempre começo, que são com os postulados, mas onde vocês vão notar aqui que eu já mudei a notação. Coloquei aqui, esse psi de R, do vetor RT, contém toda a informação do sistema. Então eu já não estou tratando já que a função de onda está só em uma dimensão. Eu estou assumindo que a função de onda esteja já em três dimensões. Um observável vai ser dado por um operador hermitiano da mesma forma. Os possíveis resultados de uma observação são dados pelos autovalores desse observável. A probabilidade agora, eu não vou mais pegar a probabilidade em dx, eu vou pegar a probabilidade em um pequeno volume. Então a probabilidade de um estado estar entre V e V mais dV, ou tal e D mais D tal, que é a anotação que eu coloquei aqui, é dado por esse camarada aqui, mas a ideia é a mesma. Mas agora eu quero a probabilidade de uma partícula estar numa região do espaço inteiro. A equação de Schrödinger vai me dar a evolução do estado quântico e se uma medida encontrar aqui um alto valor AN, o meu estado ele vai colapsar ou vai reduzir para o alto vetor ou alto função relacionada a este alto valor. Tá gravando? Tá, beleza, bacana. No último vídeo a gente já viu o seguinte, essa aqui é a equação de Schrödinger em três dimensões. A equação de Schrödinger completa em três dimensões. A gente está em busca de quê? Não é do cálice sagrado. A gente está em busca da função dos estados estacionários. Por quê? Porque sabendo que os estados estacionários, a gente sabe, em princípio, a solução geral, que é uma combinação linear de estados estacionários. Então, o que a gente quer resolver a gente quer achar estados estacionários. Então, dado um certo valor de EN, da energia, a gente quer achar quem é a solução dessa equação aqui, que é a equação de Schrödinger em três dimensões, independente do tempo. Então a gente quer encontrar a solução para a equação de Schrödinger independente do tempo em três dimensões. Isso que a gente está querendo. Então bacana. Então é isso que a gente vai tentar tratar nesse vídeo. A gente vai tentar tratar um pouquinho dessa equação sem resolver de fato ela para algum potencial. Então nós vamos brincar um pouquinho com isso aqui, certo? Então bacana. A gente está atrás dos estados estacionários. A gente quer resolver essa equação aqui. Tem alguns exemplos interessantes. Esse exemplo aqui eu vou deixar para vocês brincarem com ele. Inclusive pode ficar até de tarefa. Esse exemplo aqui é o seguinte, é um potencial que ele é nulo dentro dessa caixa e ele é infinito fora dessa caixa. Então vocês já trataram algo parecido com isso, que é o poço infinito lá atrás. Só que esse estado aqui a gente vai poder ver degenerescência e isso tudo nesse tipo de potencial. Então seria interessante vocês darem uma brincada com esse potencial aqui. Eu até auxilio vocês aí, caso queiram, é só a gente conversar isso direito. Mas é um potencial que ele é zero dentro dessa caixa. Então aqui ó, ele é zero se x, y e z é menor ou igual a L e ele é infinito fora aqui. Então a partícula está dentro dessa caixa, uma partícula quântica dentro dessa caixa. Então, é um exemplo de um potencial. Um outro exemplo de potencial é uma partícula quântica presa dentro dessa bola aqui. Ó. Então o potencial é zero dentro da bola e ele é infinito fora da bola. Esse aqui é um exemplo que está feito no Griffiths, ele é um pouco mais complexo que esse exemplo aqui, mas é um potencial interessante. Esse potencial aqui ele tem uma característica interessante que é um potencial radial. Então é interessante isso também. Mas nesses dois exemplos, o que a gente está atrás? A gente está atrás da função de onda dado o potencial. É isso que a gente quer resolver. Então bacana. Agora a gente vai... Passei para aquele slide só para assustar, só que eu vou voltar nele. Calma aí. Esse potencial aqui é um potencial que eu acabei de falar que ele é radial. Aqui é um V de R. Esse camarada aqui é um V de XYZ, ele não é radial. Esse camarada aqui é radial. A gente pode tentar obter algumas informações antes de entregar qual que é a cara do potencial. A gente pode tentar encontrar algumas informações dado somente que o potencial é radial. A gente já fez algo similar a isso lá na mecânica clássica, quando a gente estudou força central lá na mecânica clássica. Se vocês lembrarem, é só correr lá no livro e dar uma olhada. Mas agora dá do susto, né, que esse slide que vai assustar, já peguem um lápis, caneta, borracha, papel e tentem dar uma anotada nisso aqui. Que isso aqui é o tipo de conta que eu já conversei com vocês. São contas que a gente tem que fazer uma vez na vida. Que seja agora. Já de uma vez a gente já faz essa conta para já aprender isso direito. Deixa eu só arrumar isso aqui que soltou. Pronto, qualquer coisa eu edito aqui também. Eu deixo aqui. É bom que vocês ficam vendo esse slide aqui. Vocês assustarem mais ainda com esse slide. Esse trem que eu tô achando que tá encostando, eu não gosto dele encostando. Pronto, acho que agora não vai ficar encostando não. Mas olha só,
Essa aqui é a equação de Schreiber independente do tempo. O que eu estou assumindo aqui agora? Eu estou assumindo isso aqui, a equação de Schreiber independente do tempo. Eu estou assumindo que esse V de R vetor é um V de R. Então eu estou assumindo que o meu potencial é o potencial central. Eu estou assumindo que ele só depende de R, certo? Onde esse vetor R aqui, eu já estou colocando ele em coordenadas esféricas. Então a equação de Schreiber é esse camarada aqui quadriculado. Esse R vetor é R, θ e φ, são as três coordenadas em coordenadas esféricas. A gente vai trabalhar em coordenadas esféricas. E esse potencial meu, eu estou garantindo que ele seja um potencial que depende só de R. É isso que eu estou garantindo. Potencial radial. Pronto. Só isso que eu estou garantindo. Quem que é o Laplaciano em coordenadas esféricas? Laplaciano em coordenadas esféricas é esse camarada aqui. Ó. Esse aqui vocês podem correr ele no Google e pesquisar, mas o Laplaciano em coordenadas esféricas é esse camarada todo aqui. Então o que eu tenho que fazer? Pegar esse camarada e substituir na equação de Schreiber. Dá conta? Dá conta. Paciência. Sei lá, viu? Então, olha só. Pega esse camarada aqui e substitui na equação de Schreiber. Eu tenho essa equação aqui. Por favor, façam essas contas para ver se está corretinho. Então, eu substituí esse Laplaciano aqui em cima. Encontrei aqui minha equação de Schreiber. Eu sei que V é um V de R. O que eu vou fazer? A tática de sempre. Isso aqui é uma equação diferencial parcial para R, θ e φ. É uma equação diferencial parcial para R, θ e φ. A tática nossa é qual? Fazer separação de variáveis. Eu já vou fazer uma separação de variáveis aqui esperta. Eu vou falar que o meu psi de R, θ e φ, ele é uma função que depende só de R, que eu vou chamar de Rzão de R, vezes esse y aqui, que depende de θ e φ. Eu já vou separar de variáveis dessa forma. Por que eu vou explicar daqui a pouco. Eu vou dar uma roubada, mas é uma roubada honesta, certo? Então, olha só, eu vou separar, eu vou fazer uma separação de variáveis, onde o psi é um R de Rzinho, vezes é um Rzão de Rzinho, vezes um Y de θ e φ. Quando eu coloco esse psi aqui em cima, nessa equação aqui que eu estou mostrando com o mouse, e faço separação de variáveis, eu vou encontrar essas duas partes aqui. Ó. Eu encontro essa parte que depende só de R e encontro essa parte que depende só de θ e φ. Se eu tenho uma igualdade aqui, se de um lado depende de R, R é uma variável, do outro lado depende de θ e φ, o que acontece? É o mesmo esquema de separação de variáveis. Esse lado aqui em cima, ele tem que ser igual a uma constante, esse lado aqui embaixo tem que ser igual à mesma constante, porque eu tenho uma igualdade. Para isso aqui valer, para essa equação valer para qualquer R, θ e φ, só se esse lado aqui for uma constante e esse lado aqui for a mesma constante. É assim que funciona a separação de variáveis. Então, bacana. Então, eu tenho duas equações aqui, né? Eu acabei tendo duas equações. Eu tenho uma equação para... Não está esbarrando, não? Acho que não. Eu tenho uma equação aqui para R, que vai ser esse camarada. Essa constante a gente vai escolher como sendo L mais 1. Isso tem um motivo, que eu vou explicar daqui 2 minutinhos. Essa constante, eu podia chamar essa constante aqui de qualquer letra, mas eu vou querer chamar de L mais 1. Então, essa constante que nós vamos chamar de L mais 1. E a equação para θ e φ vai ser essa equação aqui, onde eu coloquei aqui a mesma constante. Tá, beleza? Menos L mais 1, porque tem esse menuzinho aqui, ó. Então, bacana. Então, aqui eu tenho uma equação para θ e φ e uma equação para R. Essa constante que ela é chamada L mais 1, porque essa constante ela já é meio que padronizada e a gente encontra essa constante sendo L mais 1 quando a gente estuda momento angular. Momento angular vão ser vídeos que vai vir mais para frente. Não vão ser vídeos que vai vir agora, nesse momento agora desse PO, no caso desse PO aqui. Eu vou fazer vídeos sobre momento angular mais para frente. Mas esse L mais 1, ele surge quando a gente está estudando momento angular. E mais que isso, essa letrinha L aqui, ó, isso aqui vai poder ser números inteiros somente. 0, 1, 2, 3, 4, 5, papapá. Na verdade vai poder ser até semi-inteiro, mas só que aqui vamos assumir que esse L ele pode ser inteiro. Para a gente aqui agora, esse L aqui é um número inteiro. É isso que funciona. Essa equação aqui ela é conhecida, se vocês colocarem aí equação diferencial para os harmônicos esféricos, essa equação vai vir aqui no Google. Então essa equação para y ela é conhecida e suas soluções são chamados harmônicos esféricos, que são soluções já muito estudadas. Então esses harmônicos esféricos é esse yzão, que ele depende de dois números, de dois índices. Ele tem aqui um índice L, que é esse mesmo L, e tem um índice Mzinho, que daqui mais para frente a gente vai falar sobre ele. Mas esse yzão aqui, ele depende de θ e φ, certo? Só que ele tem dois números, tem dois índices associados a esse yzão. Esse L vai ter a ver com o momento angular e esse M vai ter a ver com a componente Z do momento angular.
Por isso que quando a gente estuda o momento angular, a gente vai rever essa equação aqui e vai entender melhor por que esse L é inteiro e tudo mais. Mas o que vai valer aqui pra gente? Pra gente aqui nesses vídeos. Se o potencial for central, ou se o potencial for radial, aqui eu só estou assumindo que o potencial é radial, V de R. Se o potencial é radial, eu acabo tendo duas equações. Eu tenho uma equação para R, que depende do potencial, e tenho uma equação para θ e φ. Essa equação para θ e φ, ela já é conhecida, as soluções dela são os chamados harmônicos esféricos. Tá certo? Isso é o que vai valer para a gente. Esses harmônicos esféricos, ele tem essa parte aqui exponencial complexa e ele tem aqui os polinômios de Legendre associados. Então, esses harmônicos esféricos são as soluções para a equação angular para esse potencial radial. Resumindo, o que vai valer para a gente nesses vídeos aqui? Se eu tiver um potencial radial, um potencial que só depende de R, eu acabo tendo duas equações, uma equação radial e uma equação para θ e φ. Essa equação para θ e φ aqui a gente já conhece as soluções dela, que são os harmônicos esféricos. A gente vai assumir isso daqui para frente nesses vídeos aqui. Quando a gente for estudar momento angular, a gente vai rever isso aqui com um pouquinho mais de cuidado. Mas para a gente aqui agora, a gente vai aceitar isso. Aceitem que, ou então procura no Google aí, se alguém quiser pode tentar resolver isso aqui e tentar achar essas soluções. Essa aqui não é difícil não, os polinômios de Legendre são um pouco mais difíceis. Mas só que as soluções para essa equação aqui são os harmônicos esféricos. Então, dado que o potencial é radial, o V só depende de R, solução para θ e φ são os harmônicos esféricos. A gente já sabe disso, beleza? Então tá combinado, a gente vai aceitar isso. Potencial radial, solução para θ e φ, harmônicos esféricos. Ponto final. A gente só vai trabalhar essas soluções aqui, ó, as soluções radiais. Isso que a gente vai trabalhar nesses vídeos. Beleza? Porque a gente não vai, por enquanto, falar de momento angular. O momento angular é um passo mais para frente. E uma propriedade importante desses harmônicos esféricos é que eles são ortonormais. Se eu fizer a integral deles aqui em θ e φ, para índices diferentes eles dão 0 e para índices iguais eles dão 1. Então isso é aquela mesma ortonormalidade que a gente viu lá para Ket-Bra. A ideia é a mesma. Mas então está combinado assim. Potencial radial, eu tenho duas equações. Uma equação radial, uma equação para θ e φ. As soluções para θ e φ são os harmônicos esféricos. Combinado, combinadinho, acabou. Beleza. Então, nossa brincadeira, nesse momento aqui, ela se torna trabalhar a equação radial. Quem quer equação radial é esse camarada aqui. Eu só reescrever ela. Reescrever a equação radial é esse camarada aqui. Certo? O que eu vou fazer? Eu vou multiplicar todo mundo por Rzão. Então, aqui eu acabei tendo essa equação aqui embaixo, onde eu estou mostrando com o mouse. Eu posso até rabiscar ela aqui, deixa eu ver se vai dar certo. Eu tenho essa aqui, que é a minha equação radial. Essa aqui é a equação radial para que a gente vai trabalhar. A gente vai fazer um tanto de troca de variáveis. Eu vou tentar anotar todas aqui em cima. Aqui em cima eu vou anotar todas as trocas de variáveis que a gente vai fazer. Certo? Estou testando esse rabiscado aqui na tela. Eu vou anotar todas as trocas de variáveis aqui em cima no título. Mas só que seria bom vocês já irem anotando aí. A gente quer encontrar de fato... deixa eu voltar aqui. O que a gente quer encontrar? A gente quer encontrar o psi... Cadê ele? Aqui, ó, o psi, a gente quer encontrar essa aqui, é a função de onda. Isso que a gente quer encontrar. Então não vamos nos perder. A gente quer encontrar psi. O psi é o Rzão vezes o y. Y a gente já sabe quem que é. Y são os harmônicos esféricos. Então a gente tem que encontrar agora Rzão. Nossa tarefa é encontrar Rzão. Dado um certo potencial, encontra Rzão. Só que a gente vai fazer um monte de mudança de variável, porque a gente vai conseguir enxergar a equação de um outro jeito. Então a primeira mudança de variável vamos chamar de Uzinho, Rzinho vezes Rzão. Vamos chamar de Uzinho dessa forma. Então, Rzão é Uzinho por R. Já anota isso aqui, certo? Então, olha só, estou fazendo uma mudança de variáveis. Uzinho, Rzinho vezes Rzão. Se eu fizer aqui a derivada de Rzão em função de R, esse Uzinho aqui depende de R, então vai ficar esse camarada aqui, certo? Por que eu estou fazendo isso? Porque se eu fizer, olha aqui em cima, nessa equação aqui, ó, na equação, isso aqui é a equação de Schrödinger radial, a gente pode até chamar assim. Esse primeiro termo aqui eu tenho o quê? ddr de R quadrado, drzão, drzinho, certo? Olha só, esse termo aqui agora, olha só, aqui eu tenho drzão, a derivada de Rzão em função de Rzinho. Se eu fizer essa derivada aqui agora, já usando o Uzinho, eu vou cair nesse camarada aqui. Então, esse primeiro termo aqui, ó, ddr, R2, drzão, drzinho, eu caí para esse camarada aqui. É R, Rzinho, D2U, DR2. Então, vou substituir esse camarada aqui.
E aí eu vou substituir, inclusive, tanto esse camarada aqui, ó, esse primeiro termo, eu estou substituindo por esse. Tá aqui, ó. O segundo aqui, o que eu vou fazer? Eu vou substituir Rzão. É U sobre Rzinho, U sobre Rzinho. Pronto. Eu tenho essa equação aqui embaixo. Beleza? Beleza? Deu para entender? Esse termo aqui eu substituí por esse. Tá aqui, ó. Aí agora o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar todo mundo por menos h cortado ao quadrado por 2mr. Por 2mr. Vou substituir todo mundo aqui por 2mr, exatamente. Eu vou substituir, eu vou multiplicar todo mundo por menos h cortado ao quadrado por 2m e dividir também por 1 sobre r. Quando eu faço isso, eu caio nessa equaçãozinha aqui. Ó. Vou cair nessa equaçãozinha aqui. Ó. Essa equaçãozinha aqui, vamos pensar um pouquinho nessa equaçãozinha aqui. Quem que é essa equação aqui? Olha só, essa equação tem um termo aqui que é menos h cortado ao quadrado por 2m d2u dr2. Está lembrando muito a equação de Schrödinger, né? Eu tenho esse termo aqui, ó, que é tipo um potencial vezes o u, certo? E eu tenho esse termo aqui, que é o Ezinho vezes o u. Está parecendo muito a equação de Schrödinger independente do tempo, vocês concordam? Então é essa equação aqui, que eu acabei de apagar aqui, mas essa equação aqui, ó, ela parece muito a equação de Schrödinger independente do tempo. Inclusive, a gente pode tratar ela como se fosse uma equação de Schrödinger independente do tempo para uzinho. Então a gente vai pegar essa equação aqui, que eu estou passando o mouse aqui, ó. Essa equação aqui é muito parecida com a equação de Schrödinger. Menos h cortado ao quadrado por 2m, d2u dr2. Aqui eu tenho um potencial que eu posso até entender como sendo um potencial efetivo para uzinho, igual a E vezes U, certo? Esse potencial efetivo aqui, inclusive, se vocês lembrarem lá de mecânica clássica, ele parece muito com os potenciais centrais lá de mecânica clássica. Porque, olha só, esse termo aqui, ele parece muito com aquele potencial centrífugo da força fictícia, da pseudoforça, força centrífuga. É um termo que está tirando ali o elétron, aqui, o que a gente vai estudar mais para frente, é um elétron acoplado com um próton, por exemplo. É uma força fictícia, uma força de inércia que está empurrando o cara para fora, que ele está tentando sair pela tangente ali, tá certo? Então é um termo muito parecido com o termo centrífugo lá de mecânica clássica. É muito parecido mesmo. Se vocês voltarem no livro, vocês vão ver que é bem parecido. E isso aqui a gente pode considerar como sendo um potencial efetivo, igual a gente estudou na mecânica clássica. Então agora a nossa tarefa é o quê? Nossa tarefa é encontrar essa função uzinho que satisfaz essa equação radial, que é uma equação muito parecida com a equação de Schrödinger. Encontrando esse uzinho de R, a gente encontra o Rzão. Porque se eu tenho uzinho, basta usar essa relação aqui, eu tenho Rzão. Sabendo os harmônicos esféricos, eu tenho a solução para psi. Por quê? Porque psi é Rzão vezes o y aqui. Uma propriedade importante é que a integral do módulo quadrado desse uzinho é igual a 1, que é a tarefa de normalizar a função de onda, certo? Então aqui vocês já podem escrever essa equação aqui, que é tipo uma equação de Schrödinger com esse potencial efetivo para uzinho, que a gente vai voltar nela nos próximos vídeos. Então a ideia aqui nossa vai ser, dado um potencial radial V de R, a gente já sabe que a solução para θ e φ são os harmônicos esféricos. Agora a gente descobriu uma outra equação para uzinho, a gente quer descobrir que ele é Rzão. Só que agora a gente descobriu uma outra equação para uzinho, que ela vai acabar sendo mais simples para resolver. E aí, dado um certo potencial, a gente vai resolver para uzinho. Resolvendo para uzinho, a gente sabe a Rzão. Sabendo a Rzão, a gente sabe o psi. A ideia vai ser essa. A proposta vai ser essa. Espero que tenha dado para entender. Fiquem bem. Muita calma. Muita calma. Um abraço. Falou. Tchau.